aprendizado, né? E assim, eu tenho umas passagens engraçadas, né? Todo mundo fala que o Romário não corre, né? Romário não treina, Romário não corre, eu até costumo brincar. Eu fiz a minha monografia, eu fiz uma análise do piniquim da equipe do Olaria, né? Onde eu mapeei as posições e os deslocamentos, que era a minha monografia. E eu precisava comparar com um time de primeiro nível. E aí o que eu fiz, cara? Isso foi um pouco antes do Fluminense, né? Eu tô falando do Romário. E aí, em 2000, no Mundial de Clubes, no Maracanã, eu fui para lá e fiz uma análise do Romário. E eu comparei o Romário com o centroavante do Olaria à época, que era o Darcy. Darcy Ronaldinho, sim. Darcy Cavalo, que o Darcy faleceu, né? Darcy infartou, faleceu. Ficou meu amigo também. Darcy depois saiu do Olaria e foi pro Botafogo. Jogou Série B pelo Botafogo, né? Um jogador que era... O apelido dele era Cavalo, porque ele era forte igual um cavalo. O apelido dele era Darcy Cavalo. E assim... Vasco e Manchester. Mundial de Clubes de 2000. Mas como é que era isso? Você na arquibancada fazendo essa análise? Cara, análise? na arquibancada, eu estudante, uma pranchetinha, um gravador, fazendo uma análise de um negócio que eu inventei, cara. Que maneiro. E eu fiz isso com o Olaria no Campeonato Carioca e fui ao Mundial de Clubes e foi aqui eu fui. Quantos tiros você acha que o Romário deu numa partida Vasco e Manchester? Cara, esses tiros, esses deslocamentos assim de média distância, ele era com ele mesmo. Não faço ideia de quantos, mas... Mais ou menos. Fala aí, chuta aí. 50? Pô, cara, você foi a única pessoa ao longo desses 23 anos que falou esse número alto. Você deve ter algum entendimento mais apurado do futebol. É porque eu... Cara, foram 76. Então, como é que o Romário não corria? O problema era a característica da corrida do Romário, que isso deveria nortear o processo de treino dele. Então não é que o Romário não treinasse. O Romário na época questionava o modelo de treino que se usava à época, cara. E o que ele achava, que ele entendia que não era necessário para o que ele precisava fazer. E não era, ele tinha razão. Exatamente. E um dia eu falei isso para ele lá. Não sei se ele vai lembrar, né? Eu falei, pô, meu acanhado, né? Eu era um menino, né? Eu falei, pô, Romário, o pessoal fala aí que você não corre. Eu falei para ele alguma coisa assim. Você sabe? Eu falei, você sabe quantos tiros você dá numa partida? Ele falou, não faço ideia, sei lá. Eu falei, pô, dizem que você não corre, eu fiz no Vasco. E quanto foi? 76. Na época, o preparador físico dele era o Armando Marcial. Ele falou, fala pra esses caras aí que dizem que eu não corro, que eu não corro, e fala aí, ó, fala isso pra eles aí. Só que na época eu era um estudante. Sim. Eu tinha ressonância zero, né? Essa era a realidade, mas eu tive essa oportunidade, eu consegui ver ele treinando.